Glória a Deus. Você foi abençoado, irmãos? Amém? Glória a Deus. Que bênção. Obrigado, pastor Maurício. Que Deus esteja abençoando. Seja sempre bem-vindo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando a nós, nosso coração. Eu não lembrava dessa música, né? Eu não sou desse tempo. Eu não conhecia, conheci agora. Somos chamados cristãos. Tem cristão aqui, amém? Tem cristão nesse lugar? Então abra comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. E esta palavra Deus me deu semana passada e eu resolvi trazê-la à igreja, porque essa palavra ela não é para uma igreja, mas ela é a palavra de Deus para toda a igreja do Senhor. E hoje nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor ao final do nosso culto, mas nesse momento em que nós estamos vivenciando esta palavra, estamos aprendendo sobre esta unidade, sobre esse poder do Pai. Hoje nós vamos falar de Jesus sem falar de Jesus. Nós vamos falar de Jesus, daquilo que o nome de Jesus fez, daquilo que Jesus trouxe à face da terra, daquilo que Jesus operou. E lá em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 11, a partir do verso 19, e aí eu peço perdão a você, porque nessa versão que está salvo aqui, está na nova versão internacional, e ela vai dizer assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, repita comigo, perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem, fala comigo, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, fala comigo, a mão. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Somente este trecho final, vamos todos juntos. Em Antioquia, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo é um livro que é a continuidade do terceiro evangelho, a continuidade do evangelho de Lucas. Ele tem a mesma finalidade, ele tem o mesmo propósito, contar a certo Teófilo o que estava acontecendo nas regiões de Jerusalém, Roma, Palestina, o que havia acontecido ali. Havia notícia em toda a região que um certo Jesus tinha sido crucificado, e o nome dele, espalhado por toda aquela região, estava fazendo coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. E Lucas então chega naquele lugar para tomar nota de tudo que está acontecendo e ali passar a palavra a esta autoridade chamada Teófilo, que nós não sabemos quem é, mas de certa forma alguém de respeito, porque envia ali o mensageiro. Ele consegue que um médico, e Lucas, a profissão dele era médico, e Paulo vai chamar Lucas o médico amado. Ele andava junto, andava com Paulo. Lá em Colossenses 4,14 a palavra vai dizer que Lucas era companheiro de Paulo, companheiro de viagem, andava com Paulo, porque ele estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. Diversas coisas estavam acontecendo nesse momento, e o povo todo, daquela região agora de Chipre, da Antioquia, da Fenícia, todo aquele povo daquela região estava ouvindo falar da voz do Senhor, ouvindo falar de Jesus. Sinais e maravilhas estavam acontecendo, e muitos foram acrescentados ao reino de Deus, muitos foram acrescentados à igreja do Senhor. Este é o relato final.
Este é o relato de que muitas pessoas haviam se convertido através dessa condição, dessa situação, e eles agora estavam olhando para os discípulos, eles estavam olhando para a igreja, e naquele momento eles chegam a uma conclusão: eles são cristãos. E eu quero pontuar com você algumas coisas, antes de nós chegarmos nessa conclusão final. Duas características importantes que nós vamos notar aqui, que Deus coloca no meu coração para esse texto, que eu quero dividir com você. A primeira característica que eu quero dividir com você é a característica da igreja. É a característica desse povo que se reúne agora, embora disperso. Esse povo que avança. E a palavra de Deus diz lá no versículo 19: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Primeira característica da igreja que eu quero destacar: em meio à perseguição, a igreja avança. Você pode falar comigo com muita vontade? Em meio à perseguição, a igreja... Queridos, a história da igreja está marcada pela perseguição. Jesus foi traído e perseguido, e todos os seus discípulos que têm uma identidade com Ele passaram por algum momento na sua vida pela perseguição, pela dor, pela dificuldade, pela luta. Mas a perseguição não parou a igreja, a perseguição não estagnou a igreja, a perseguição não impediu a igreja de avançar no propósito do reino, a perseguição não congelou os irmãos. Os irmãos só ficaram parados, os discípulos de Jesus só ficaram parados por algum tempo, enquanto eles esperavam a descida do Espírito Santo em Atos 2. Mas depois que receberam o Espírito Santo, e veio então agora a perseguição, e agora Estevão é o primeiro mártir depois de Jesus. Estevão agora é martirizado, Estevão é apedrejado, depois de testemunhar Jesus sobre o Sinédrio, em frente ao Sinédrio, depois de estar colocando a sua vida toda ali aos pés da cruz, ele está sendo apedrejado, ele está sendo martirizado, mas a perseguição não parou a igreja. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, a igreja avança. Eu gosto do texto de Romanos capítulo 8, quando ele diz: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a perseguição, nada nos separará do amor de Deus. Nada pode parar. Assistindo uma vez uma ministração com o pastor David Lee na PIB de Marília, na primeira igreja de Batista de Marília. O pastor David Lee estava ministrando algo sobre a igreja de Jesus. Ela é imparável. A igreja de Jesus não para. E por mais que a gente esteja achando que as coisas estão complicadas, por mais que quem está olhando de fora não está conseguindo enxergar muito bem, com muita clareza o que está acontecendo, a igreja de Jesus Cristo continua sendo uma igreja imparável. A perseguição não para a igreja de Jesus. A perseguição não vai impedir a igreja de avançar no propósito do reino. As dificuldades, as lutas que possam aparecer no nosso caminho, não vai impedir a igreja de avançar como o corpo de Cristo, como o reino de Deus. Você pode dar glória a Deus, amém? A igreja não vai parar. Em segundo lugar, nós vamos observar aqui que esta igreja, ela seguia anunciando a mensagem. Fala comigo. Ela segue... Você não está com muita vontade de anunciar a mensagem. Vamos lá juntos? Ela segue. Observe que a palavra de Deus vai dizer, ainda lá no versículo 19, ele vai dizer assim: em Chipre, Antioquia, eles chegam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem. E isso me lembra, querido, que nós somos a igreja. Quem é a igreja de Jesus aí, da glória a Deus? Você tem a mensagem de Jesus no seu coração. Quando você recebeu o selo do Espírito Santo de Deus, quando você foi selada com o Espírito Santo da promessa, o Senhor depositou em você a mensagem. Ele depositou em você o nome que é sobre todo nome. Ele depositou em você uma unção, um poder. Algo extraordinário aconteceu. Algo que é inaugurado lá em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus desce e vem à igreja e deposita sobre a igreja poder. E esse poder, irmãos, não é somente para nós cumprirmos a nossa vontade. Esse poder é para que a palavra de Deus seja anunciada. Você
tem a mensagem de Cristo no seu coração. Você tem o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Paulo, olhando para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2, ele diz: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo, a fora de tempo, repreenda, corrige, exorte, com toda a paciência e doutrina, porque a palavra de Deus está em você. A palavra de Deus está no seu coração. Nem que seja um versículo. Quando o pastor Maurício estava aqui adorando a Deus, falando de que esse louvor aqui foi o louvor que tocou o coração dele, para ele conhecer Jesus, para ele se converter, para ele ir aos pés da cruz. E ele cantando esse louvor, ele está anunciando a palavra de Deus à igreja. Ele se cantando esse louvor e falando como o Senhor o alcançou, ele está também mostrando: olha, você pode ser alcançado por esse amor, por essa graça maravilhosa. Você pode ser alcançado por esse poder maravilhoso. A igreja de Jesus, ela é detentora da palavra de Deus, da mensagem de Deus. Eu já falei, não sei se ministrei essa mensagem aqui, mas eu falei algo interessante que diz assim: olha, Jesus Cristo é o caminho, mas é a igreja que aponta a direção. É na igreja que nós encontramos, é na igreja que nós consertamos o nosso coração, é na igreja que nós ouvimos a palavra da verdade. Somente a igreja tem a mensagem da verdade. Hoje nós temos uma série de psicólogos, doutores, e temos aí muitos coaches, muitos incentivadores, motivadores empresariais. Temos muitas pessoas que estão ali para te motivar na internet, para te motivar, para te levar a um nível mais alto da tua intelectualidade, um nível mais alto da sua vida financeira, um nível mais alto de prosperidade. Mas somente a igreja segue anunciando a palavra da verdade, para que você encontre a salvação eterna em Cristo Jesus. Somente a igreja. Essa igreja, ela sai em meio à perseguição, ela está agora na dispersão, ela está ali agora anunciando a palavra fora dos arraiais dos judeus, ela está anunciando a palavra a toda criatura, e ela vem com uma mensagem específica: Jesus Cristo cura, salva e liberta. Esta é a palavra, esta é a boa nova. Este Cristo que nós vamos agora celebrar, não somente o seu sacrifício na cruz, mas a sua ressurreição, o seu retorno. No terceiro dia o túmulo estava vazio, e até hoje o túmulo está vazio, e os céus e a terra estão cheios da glória de Deus. Os céus e a terra estão cheios do poder de Deus. Ela segue anunciando essa palavra poderosa. Em terceiro lugar, a primeira característica da igreja que nós estamos vendo é que não há limites para a igreja. Você pode falar comigo? Não há limites para a igreja. Observe que lá no versículo 20, a palavra de Deus, ela nos disse assim: alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, ou seja, alguns que eram da região de Chipre, eles nasceram em Chipre, ou logo eram cipriotas, não eram judeus, não era aquele povo escolhido do Senhor, não era aquela nação inicial em que Jesus vai ali pregar para eles. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra de Deus chegou até nós, porque esses irmãos, esses discípulos, que agora não estavam respeitando limites, não estavam respeitando as barreiras culturais ou socioculturais, não estavam respeitando barreiras econômicas, não estavam respeitando barreiras religiosas. Eles saem agora para todos os cantos, para todos os lados, e eles começam a pregar as palavras de Deus. A palavra de Deus... Ele nos diz que inicialmente os discípulos estão pregando aos judeus, mas acontece que tem uns 2 ou 3 camaradinhos ali, que ele vem de Cirene, outro vem de Chipre. Ele se reúne e começa a pregar aos gregos, e os gregos começam a ouvir a voz do Senhor. Os gregos, os gentios, aqueles que não faziam parte do povo escolhido de Deus, eles agora ouvem a voz do Senhor, eles agora estão ouvindo esta palavra do Senhor, estão convertendo os seus corações. A igreja de Jesus não tem limites para ela, não tem limites para nós cercarmos. Por isso que eclesia quer dizer sair para fora. Por isso que eclesia quer dizer que nós precisamos sair de dentro de nós mesmos e
fluir no Espírito Santo aquilo que Deus tem para nós. Por isso que eclesia nós precisamos romper as paredes. Nós vamos trazer muitas pessoas para cá, mas para que elas sejam capacitadas para voltar e pregar às nações e anunciar o reino de Deus e ver a glória do Senhor avançar, porque a igreja não tem limites. Nada pode parar a igreja. Eu lembro que quando no meu final de seminário, muito se falava na janela 1040. Alguém já ouviu falar sobre o que é a janela 1040? Janela 1040 é uma gama de países em que o evangelho não pode entrar, porque se alguém entrar lá pregando o evangelho, ele morre. Ele vai ser executado. Se alguém entrar lá pregando o evangelho, essa pessoa, ela vai ser executada. E isso no âmbito de 2008, 2009. Eu quero dizer para você que a janela 1040 já quase não existe mais, porque o reino de Deus está chegando em todo lugar. O reino de Deus não está preocupado com a perseguição. Pessoas estão se lançando na obra do Senhor, independente da perseguição, elas estão avançando. Nós recebemos em São Paulo uma missionária, e essa missionária estava num desses países da janela 1040, pregando a palavra do Senhor como uma universitária. E ela foi para aquele país apenas para estudar a língua. E ali alguns códigos que eles usavam no meio da faculdade para identificar os cristãos. E ela conseguiu achar os cristãos ali. Somente depois de 3 ou 4 meses que ela estava lá, foi que a primeira pessoa se identificou para ela: eu também sou cristã. E ela começou ali a fazer uma obra, a fazer um trabalho junto com aqueles irmãos. Queridos, nós entendemos que fazemos parte de uma igreja que para ela não há limites. Não há limites para o poder de Deus. Lucas 1,37 diz: porque para Deus não há impossível, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Você pode glorificar esse Deus? Amém? A segunda característica que eu quero falar nesse texto, querido, é a característica dos discípulos. Porque estávamos todos reunidos como igreja, mas algo estava acontecendo no particular de cada um. Todos nós estamos aqui esta noite, querido, reunidos como igreja, mas no particular de cada um Deus está operando, no particular de cada um Deus está falando, na vida particular de cada um Deus está fazendo uma obra, e agora Deus está fazendo uma obra na vida desses homens. E no versículo 21 a gente começa a ver as características desses discípulos. No versículo 21 a palavra de Deus diz: a mão do Senhor estava com eles. Você pode repetir mais uma vez essa palavra? A mão. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quais são os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Eu não sei o quão difícil é o seu alvo, o alvo que você deseja alcançar na sua vida particular, na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família. Não importa qual é o tamanho deles. Se a mão do Senhor estiver contigo, nada pode te parar. Se a mão do Senhor estiver contigo, nada pode impedir. Se a mão do Senhor for contigo, nada pode parar o plano de Deus para a sua vida. Josué capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Lá em Isaías 41:10, a palavra que está aqui para nós nos diz assim: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Querido, a mão de Deus está com você, amém? A mão do Senhor está sobre a sua vida. Nada pode impedir o seu crescimento, o seu avanço, nada pode impedir o plano de Deus sobre a sua vida, nada pode impedir o propósito de Deus sobre você. Se a mão de Deus estiver com você, nada pode nos parar, nada. Muitas vezes, queridos, como nós temos falado aqui, muitas vezes nós temos sido circunstanciais. Nós tiramos os olhos desse Deus poderoso, desse Deus dos impossíveis, tiramos os olhos desse Deus de toda a graça, desse Deus de todo amor, de toda a salvação, e nós começamos a colocar os nossos olhos nas circunstâncias. Pedro estava navegando de madrugada,
e de repente ele vê uma imagem, uma sombra que está chegando, uma luz que está chegando perto dele, e ele entende que aquela luz é Jesus, e Jesus fala para eles, entendendo que eles são atemorizados: não temas, sou eu. E Pedro agora desafia, e ele fala assim: olha, mestre, se és tu, faça com que eu vá ter contigo. E ele agora sai do barco, ele começa a andar, dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Ele está agora distante do barco, ele não tem mais a segurança do barco, mas ele ainda não alcançou Jesus. E quando ele começa a ver que ele está no meio do mar, que ele está no meio do nada, ele começa a afundar, e ele clama ao Senhor: Senhor, estou perecendo. Queridos, todas as vezes que nós tiramos os olhos do Mestre, todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, todas as vezes que nós tiramos o nosso coração do Senhor, nós começamos a afundar. Mas quando nós olhamos para Ele, nós vamos ver que a mão dEle está nos segurando. Nós vamos ver a palavra dEle dizendo: agindo eu, quem impedirá? A palavra dEle nos incentivando e nos fortalecendo, dizendo: não temas, pois, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A palavra de Deus motivando o nosso coração a permanecermos firmes, porque a mão do Senhor está conosco. A mão do Senhor é sobre a sua vida. E se a mão do Senhor não está sobre você, querido, conserte o seu coração. Faça essa oração: Senhor, o que eu tenho feito? Senhor, talvez eu tenha tomado caminhos que estão olhando para a circunstância. Senhor, talvez eu esteja tomando uma direção que está indo para longe do Senhor, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero estar de volta no trono da Tua graça. Eu quero estar de volta, Senhor Deus, diante da Tua presença. Eu quero sentir a Tua mão comigo, me sustentando e me abençoando. E muitas vezes, querido, nós tomamos um caminho para longe por coisas tão pequenas. Nós tomamos um caminho para longe por coisas tão ínfimas. Coisas que não vão nos levar, querido, a lugar nenhum. Nós deixamos que problemas sociais, problemas relacionais, um problema com o irmão, ou até mesmo talvez um problema com o pastor, nos tire, querida, a alegria que estava no nosso coração, de sabermos que a mão do Senhor está conosco. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com o alvo de Deus, e não permitir que nada nos tire dessa direção que o Senhor tem nos colocado. A mão do Senhor está sobre você, amém? A mão do Senhor está sobre a sua vida, creia nisso. E se ela não está, e se você sabe que algo está acontecendo e ela não está, conserte seu coração e fala: Senhor, eu preciso sentir a Tua presença. Segunda característica que eu olho nos discípulos, querido, é que eles não somente viam a graça de Deus, mas eles se alegravam com ela. Observe que quando eles chamam Barnabé, e Barnabé era um discipulador, Barnabé é aquele cuidador que vai cuidar de Paulo, aquele pai espiritual, aquele que está sensível ao que está acontecendo na igreja. A igreja lá em Roma, Jerusalém, nas regiões se reúne: olha, está acontecendo alguma coisa em Antioquia, precisamos mandar para lá Barnabé, vamos orar. E Barnabé vai agora ver o que está acontecendo, e a palavra de Deus diz que quando ele chega lá, ele vê a graça de Deus. Querido, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Olha para a sua vida pessoal. Não olhe para as circunstâncias à volta. Olha para você mesmo. Você está conseguindo enxergar a graça de Deus sobre a sua vida? Você está conseguindo enxergar a mão de Deus com você? Você está conseguindo enxergar Deus cuidando de você, Deus te abençoando? A palavra de Deus diz que os olhos de Barnabé estavam tão sensíveis ao plano do Senhor, que quando ele chega lá, ele vê a graça de Deus, ele vê o que ele está fazendo, ele vê como Deus está agindo, ele vê a igreja avançando, ele vê que ali agora tem gregos, ali agora tem sireneus, ali agora tem gente de toda a região, e o poder de Deus está sendo derramado naquele lugar, e ele começa a ver a mão de Deus. Queridos, eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Por mais que as coisas pareçam estar complicadas no reino, você tem visto a graça de Deus sobre a sua igreja, amém? Você tem visto o amor de Deus sobre a igreja dele? Ele diz: eis que edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Queridos, a igreja do Senhor, ela é a menina dos olhos do Pai. Ele cuida dela de uma forma especial. Ele cuida dela de uma forma poderosa e maravilhosa. E muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas Deus está à frente. E Barnabé agora olha, vê a graça de Deus, e Barnabé se alegra com essa graça de Deus. Barnabé se alegra com a presença do Senhor. Barnabé se alegra com o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que ele viu a graça de Deus e ele estava contente. E esse mesmo sentimento está sobre toda a igreja. Esse mesmo sentimento está no coração dos discípulos. Os discípulos estavam contentes. A palavra de Deus diz em Atos que
Paulo e Silas estavam pregando a palavra, vão pregar a palavra. E de repente, numa praça, muita gente se reúne ali. E aí o sinédrio vão até ele e falam: olha, tem alguma coisa errada, vocês não podem pregar a palavra. Levam eles para ser julgados, não acha culpa nenhuma neles. E aí dão uma surra neles, mas bate com vontade neles. Vai lá fora da cidade, joga eles lá fora da cidade. Sabe o que o texto diz? Que eles entraram na cidade de novo, alegres, por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. O Evangelho traz alegria, independente da circunstância que nós estamos vivendo. O Evangelho traz alegria porque nós sabemos que a mão do Senhor está conosco. O Evangelho traz alegria porque nós sabemos que no meio das perseguições nós estamos desagradando o diabo. O diabo está furioso conosco porque a palavra do Senhor, a mensagem de Deus que está nos nossos corações, ela está sendo pregada ao mundo. Ela está sendo pregada à nossa cidade, ela está sendo pregada à nossa volta. A mão do Senhor está conosco. A palavra de Deus diz que Ele se alegra. Eu quero convidar você a se alegrar com a graça do Senhor. Eu quero convidar você a olhar a sua vida e dizer assim: Senhor, muito obrigado. Quero convidar você a ir deitar hoje à noite e dizer assim: Senhor, obrigado por esse dia, que dia abençoado, maravilhoso. Quero convidar você, quando você for sair para o seu trabalho, para a sua lida diária de amanhã, você acordar de manhã e falar assim: Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo meu trabalho, por mais triste, por mais doloroso, por mais difícil que ele seja, foi a mão do Senhor comigo que me fez avançar. Muito obrigado, Pai, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor sobre a minha vida. É nós olharmos a bênção do Senhor, a mão do Senhor, e nos alegrarmos com aquilo que nós estamos vendo. Eu quero convidar você: se alegra com aquilo que o Senhor está fazendo. Querido, em terceiro lugar, e algo, talvez a característica mais importante, é que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, ela está repleta desse chamado para nós, de nós nos esvaziarmos de nós mesmos e permitirmos que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração. Permitimos que Deus possa transbordar em nós. Lá no Salmo 23, quando a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, já é a prefiguração de que o Senhor está depositando o Espírito Santo em mim, de uma tal forma que as pessoas que estão à minha volta, elas serão abençoadas, elas serão impactadas pela bênção do Senhor que está na minha vida. E olha que é extraordinário, nós temos três slides aqui. O primeiro slide diz que Barnabé, ele fala assim: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Agora observe, querido, que todos nós aqui somos bons, amém? Não tem ninguém mal aqui, não tem ninguém aqui que é mal, que está desejando o mal dos outros. Eu não acredito que tenha pessoas aqui assim. Nós somos bons. E quando ele fala que Barnabé é bom, ele está dando uma característica de pessoas que têm um coração aberto para a obra. Mas ser bom não é suficiente. Ser bom não é a plenitude daquilo que Deus quer para nós. Ser bom é uma parte. Talvez você seja muito bom no que você faz. Talvez você seja muito bom para as pessoas à sua volta. Talvez você seja bom para a sua família, mas ser bom não é o suficiente. É necessário que você permita que o Espírito Santo de Deus enche a sua vida. É necessário que você permita que o Espírito Santo de Deus transborde sobre a sua vida. É necessário que você permita que a mão do Senhor opere através da sua vida. E por que Barnabé, Saulo, Pedro, Tiago, João, por que eles eram cheios do Espírito Santo? Sabe por quê? Vamos lá. No próximo slide está em Lucas capítulo 4, versículo 1, é isso? A palavra de Deus diz assim, vamos ler todos juntos essa palavra? Jesus... Então presta atenção a uma premissa. O líder só vai levar o seu liderado a chegar até onde ele já chegou. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus tinha o poder do Espírito Santo nele. E esse poder, esse mover do Espírito Santo nele, ele é permeado sobre a igreja. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos dirá o que vocês têm que fazer. Ele vai capacitar você. Lá em Atos 2, acontece aquele mover do Espírito, mas aqui Jesus, Ele está cheio do Espírito Santo. Mas lendo aquele livro que eu compartilhei com vocês agora, poucos dias atrás, do Mahesh Avidar, um livro sobre o poder secreto do jejum e da oração, eu aprendi algo, um passo a mais.
Observe o próximo versículo, versículo 14 do mesmo texto. Lá do versículo 14 ele diz assim, no versículo 4 ele diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mas agora, olha o versículo 14, vamos ler todos juntos? Jesus voltou para a Galileia. Agora observe a diferença. No versículo 1 ele diz, Jesus estava cheio do Espírito. No versículo 14 ele diz que ele estava no poder do Espírito Santo. Ele não estava só cheio, mas ele estava transbordando, ele estava agindo, as ações dele estavam demonstrando para todos que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Tudo que ele estava fazendo, estava demonstrando que o poder do Espírito Santo estava agindo agora através da vida dele. E isso estava resultando em uma fama, estava resultando em um conhecimento, em que todas as pessoas olhavam e diziam, olha, algo está acontecendo, vamos lá, porque Jesus está passando. Um cego à beira do caminho ouve uma multidão passar, e ele fala, quem está ali? É o Mestre Jesus. E ele fala, me leva lá, eu quero conhecer, eu quero estar com eles. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso só é possível porque Jesus estava andando no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar isso em Gálatas 5:25. Se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Isso quer dizer, querido, que nós precisamos não somente estar cheios do Espírito, e agora nós sermos depositários do Espírito Santo de Deus. Olha, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim e eu não preciso mais de nada. Eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim e eu não preciso mais fazer nada. Não, querido. Agora você precisa começar a agir dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa começar a profetizar sobre a sua vida no poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa começar a orar pelas pessoas à sua volta, pela sua família, pela sua casa, no poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa começar a permitir que o poder do Espírito Santo de Deus seja derramado na sua vida de tal forma que as pessoas à sua volta vão querer estar perto de você, porque você está andando no poder do Espírito Santo de Deus. E essas características, tanto da igreja quanto do povo, fez algo acontecer, que é o próximo slide. O mundo olhava para eles e dizia, eles são cristãos. Observe que por que eles são chamados cristãos, e por que lá na Judéia, Samaria, eles não são chamados cristãos. Porque os judeus, a grande maioria dos judeus, ainda aguarda o Messias. E cristão é o Messias na língua grega. Cristão é o enviado, cristão é aquele que é o ungido de Deus, o Cristo, o ungido, o enviado. E aí agora, ele fora dos arraiais, fora daquele campo onde Jesus estava pregando, as pessoas olham para eles agora e não estão mais vendo eles estão vendo Cristo andando em todo lugar. Eles estão vendo Cristo espalhado por todo lugar. Alguém diz assim, olha, mas foi crucificado um Cristo, agora tem Cristo para todo lado. Agora esse povo de Cristo, que é a tradução de cristãos, ou esses pequenos cristos que estão aparecendo em todo canto, esses pequenos cristos estão impactando o mundo. Esses pequenos cristos, esses cristãos estão fazendo a diferença nas empresas onde eles entram. Esses pequenos cristos, cristãos, estão fazendo diferença na sociedade onde estão inseridos. Esses pequenos cristos, cristãos, estão fazendo diferença na igreja de Jesus, porque eles têm uma identidade diferente. Mesmo em meio à perseguição, eles não recuam. Mas eu quero, já partindo para a parte final, fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que eu ouvi uma vez e foi muito forte para mim. Não sei se está no slide lá. Se a perseguição fosse hoje, você seria acusado de ser cristão? Se a perseguição fosse hoje e o mundo olhasse para você, eles iam olhar para você e dizer assim, ele é um cristão. Ele esteve com Jesus. Ele está andando não somente cheio do Espírito Santo, mas no poder do Espírito Santo. Ele está fazendo a luz brilhar mais do que o comum. Charles Spurgeon vai dizer assim, cristãos temporários não são cristãos. Quem quiser tirar férias desse serviço divino, na verdade nunca entrou nele. Eu quero dizer para você, o que é ser cristão? Ser cristão é fazer parte de um povo que não desiste, mesmo mediante as perseguições e as lutas da vida.
Ser cristão é ser alguém que está disposto a anunciar o mesmo amor que recebeu. Ser cristão é ser alguém que está disposto a viver sem limites, pois o que Deus quer fazer para você e em você e através de você é impossível de se limitar. Ser cristão é ter a convicção de que, apesar dos problemas, das lutas ou das impossibilidades, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Ser cristão é ver a graça de Deus e mais, além de ver a graça de Deus, você se alegrar com ela. Ser cristão é você permitir que o Espírito Santo de Deus enche a sua vida de tal maneira que não haja mais espaço vazio dentro de você. Ser cristão é você se entregar por completo a essa obra maravilhosa de Cristo. Você entregar-se por completo a essa obra maravilhosa de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 a 39. Eu queria convidar você a ler comigo. A palavra de Deus diz assim: mas o meu justo viverá. Vamos todos juntos? Vamos todos? Mas o meu justo viverá pela fé. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Quero orar com você. E eu quero convidar você a crer para a salvação. Quero convidar você a crer, querido, que independente das circunstâncias, independente das lutas, independente dos problemas que nós possamos enfrentar, Deus, a mão de Deus está com você. Independente da situação que nós possamos estar vivendo nesse momento, eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida: avance, a mão de Deus está por você. Faça a sua autorreflexão, pense no seu coração, pense na sua vida, olhe como é que está a sua história. Se tem algo a consertar, talvez hoje à noite, esse momento seja o momento de colocar algo diante do Senhor e dizer assim: Pai, eu quero consertar o meu coração. Pai, eu quero mudar a minha vida. Pai, eu quero retomar o caminho. Pai, eu quero andar na direção do Senhor. Pai, eu quero sentir a Tua presença e a Tua mão cuidando de mim. Não importa qual foi o problema ou qual é a circunstância que você está vivendo, a mão do Senhor, se ela estiver com você, você já é um vencedor em nome de Jesus. Se ela estiver com você, você já é vencedor em nome de Jesus. E eu queria convidar você, baixe a cabeça, fale com Deus agora, consagre seu coração. Fale com Deus agora e diga assim: Senhor, eu não quero mais ser apenas crente, aquele que crê, que está vindo à igreja e passa tempo aqui. Senhor, eu não quero ser mais apenas um admirador do Evangelho. Não quero mais isso, Senhor. Eu quero ser um cristão, quero ser uma cristã autêntica na Tua presença, um cristão autêntico na Tua presença. Eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero fazer a diferença, Pai, com o Teu Santo Espírito. Eu quero ser cheia do Teu Santo Espírito. E eu quero andar no poder do Teu Santo Espírito. Eu quero andar no direcionado ao Teu Santo Espírito. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Senhor falar com você nesse momento de consagração. Deixa o Espírito Santo de Deus cuidar de você. Deixa Ele tomar você pela mão agora, te conduzir a um lugar que Ele tem especial para você. Não importa quais são os problemas, não importa quais são as lutas, a mão do Senhor está com você. Queria chamar já para estar aqui à frente o irmão Tony, a esposa. Queria chamar o Gui, a Tati, para estar aqui à frente, me ajudando. Nós estaremos em oração. Estaremos clamando ao Senhor. Estaremos colocando nosso coração diante do altar do Senhor. Talvez você esteja passando por algumas lutas, algumas dificuldades, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero deixar claro sobre a sua vida: a mão do Senhor está com você. A mão do Senhor está com você. Ore ao Senhor, fale com Deus. Ore ao Senhor e peça a Ele: Pai, me ajuda. Pai, me mostra a direção. Senhor, eu quero ter esse poder, eu quero ter essa unção. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não quero ficar no campo da superficialidade. Eu quero mais do Senhor, oh Pai. Quero mais da Tua presença. Nesse momento que você vai participar da ceia do Senhor, você vai participar do corpo e o sangue de Cristo, eu quero convidar você: consagra seu coração agora. Permita que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração agora e faça mudança. Permita Ele tirar aquilo que está incomodando a Ele. Não é o que está incomodando você somente, mas é o que está incomodando a Ele. Eu quero convidar você: deixa Ele tirar. Deixa Ele agir na sua vida. Paizinho amado, Deus poderoso, nós Te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. Nós engrandecemos o nome do Senhor.
Nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai amado, a tua igreja. Aqui está o teu povo, Pai. O Senhor conhece a cada um dos teus filhos. O Senhor conhece cada um, Pai amado, que aqui está. E eu peço ao Senhor, ó Deus, vai de encontro à necessidade do coração dos teus filhos. Vai dirigindo, Pai amado, com a sua mão de poder. Vai dirigindo com a sua mão de graça e misericórdia. Senhor Deus, acende a chama do teu Santo Espírito nesse lugar, Pai. Vai, Senhor Deus, consertando aquilo, Senhor Deus, que estava quebrado. O altar do Senhor em cada coração. Vai, Senhor Deus, edificando vidas, ó Pai, para a glória do teu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, vai tirando as barreiras, os impedimentos, como nós oramos aqui desde o início. Nós colocamos diante do altar do Senhor, ó Pai amado, cada um dos teus filhos aqui. Que eles sejam cheios do teu Santo Espírito. Que eles sejam cheios do mover do Senhor. Que eles sejam cheios da tua graça. Que eles sejam cheios da tua misericórdia, da tua unção e do teu poder, ó Pai. Eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Eu entrego, Senhor Deus, esta igreja nas tuas mãos. E eu quero, Senhor, que o Senhor esteja continuamente derramando da tua unção deste lugar, do teu poder nesse lugar. Nós queremos sentir a tua presença, queremos sentir o teu mover, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Que o nosso coração esteja diante do teu altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Se você sentiu que essa palavra, ou que o louvor, ou que a oração falou ao seu coração, e você quer renovar os seus votos com o Senhor esta noite, você quer retomar o caminho, você quer retomar a direção, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração onde você está. Talvez tenha algo a ser consertado, talvez tenha algo a ser mudado. Onde você está, coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu quero esse renovo. Senhor, eu quero esta unção. Eu quero, Senhor Deus, esse derramamento do teu Santo Espírito sobre a minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, coloca a mão no seu coração onde você está. Paizinho amado, nós oramos agora de uma forma especial por estes, que ao ouvirem a tua palavra, seja ela cantada, ministrada, ou através da oração, que eles foram tocados pelo teu Santo Espírito, Paizinho amado, e eles têm algo a colocar diante do teu altar. Que a mão do Senhor seja com cada um dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar mudando a história, que o Senhor possa estar reescrevendo o caminho, que o Senhor possa estar dando, Senhor Deus, nova direção, que o Senhor possa estar trazendo esclarecimento da tua vontade e mover o teu Santo Espírito, Pai. E a bênção do Senhor e a mão do Senhor seja com os teus filhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos participar.